serviço. E aqui, às vezes, eu vou usar a palavra produto como um termo mais genérico, significando produto e ou serviços, tá ok? Muitas vezes um produto está associado, o fornecimento de um produto está associado também ao fornecimento de um serviço, e que, às vezes, esse é o diferencial mais do que o produto. Tem inúmeros exemplos disso. Às vezes, os produtos são similares, mas um fornecedor tem um serviço melhor, então ele ganha a guerra. Como é que a gente faz para gerar produtos e serviços? A gente tem que ter processos para gerar esse produto e serviço. Ora, se esse processo for caótico, cada dia é realizado de uma certa forma, sem um padrão, o que vai acontecer? O produto ou o serviço cada dia vai sair de um jeito. Sabe quem é que vai perceber isso primeiro? Chama-se cliente. E esse cara, ele não perdoa, não. Variou o produto, ele vai berrar, ele vai chiar, ele vai reclamar, quando não vai cancelar o fornecimento, né? Que é mais grave. Então, o que é o processo? É aquele conjunto de meios, né, de recursos que a gente junta, organiza e opera para cumprir um determinado objetivo. Por exemplo, fabricar um sapato. O que eu preciso? Eu preciso de matéria-prima, eu preciso de cola, eu preciso de máquina de costura, eu preciso de gente que sabe cortar, que sabe colar, gente que sabe costurar, gente que sabe dar acabamento, eu preciso de máquinas para dar acabamento, eu preciso de cadastro. Todos esses recursos que você junta e opera, e organiza, e trabalha com eles, é que vai gerar o produto. Isso se chama processo. Vocês já notaram que a gente levanta de manhã já operando processos? Você vai para o banheiro escovar dente, você está operando um processo. Lá tem escova de dente, pasta dental, água, toalha, você mesmo, né? E tem uma técnica para escovar dente. Quem escova dente melhor é aquele cara que o dentista ensinou para ele um padrão de escovação que leva a uma limpeza mais adequada. Então, quem tem o padrão leva vantagem, ok? Então, o processo é aquilo que a gente opera, né? E a gente tem sempre um objetivo com ele. Para que os processos se operem permanentemente de forma correta, é preciso exercer sobre eles a gestão, o gerenciamento. Se eu sou um fabricante de alimentos, por exemplo, o meu processo de fazer um pudim, um bolo, um sorvete, ele precisa ser gerenciado. Lembrando, então, o conceito que a gente chama de gestão, né, gente? Que é uma coisa muito simples. Gestão implica em planejar e controlar os processos. Nesse contexto de hoje, nós estamos trabalhando nessa parte vermelha aí, de planejar o processo, que a gente apelidou, então, de padronização, né? É o que a gente estabelece, né? Para planejar, para planejar os processos, é que estabelecemos padrões. Então, quando você tem um processo bem planejado, você tem 50% de sucesso. O resto é execução, que tem muito a ver também com a padronização, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Até pelo próprio conceito de padrão que eu vou passar hoje para vocês. Hoje vamos tratar, então, da padronização. Como é que um negócio opera, hein, gente? Como é que ele sobrevive? Como é que ele funciona? Olha só, você tem um conjunto de fornecedores que estão no mercado, dos quais você recebe os seus insumos. Por exemplo, uma costureira, ela tem que comprar linha, ela tem que comprar tecido, comprar botões, né? Já fui bom nisso, hein? Eu tinha uma lojinha que vendia e eu sabia até fazer casa para botão e pregar ilhote, já fui bom nisso. Então, você pensa, se você é uma costureira, você tem que comprar o quê? Primeiro, você tem que comprar uma máquina de costura, pelo menos, às vezes bordado, né?
você precisa de pano, tecidos, você precisa de linhas, você precisa de moldes, o que mais? Depois eu lembro o resto. Esses insumos, então, chegam até você e você entra com eles no seu processo, gerando seus produtos e serviços. Então, você vai fazer uma camisa, vai fazer uma camisola, vai fazer um vestido, uma saia, uma calça comprida, um short. Está aí seus produtos, né? Para cada um produto, você vai ter um processo diferente. Concorda comigo? Agora, nem todo processo é igual ao outro, porque o produto que ele objetiva realizar é diferente, então os processos são diferentes. E para cada processo você precisa da gestão, você precisa do planejamento e precisa do controle, tá? Para garantir os bons produtos. É com isso que você vai, então, entregar o seu produto, seu serviço aos clientes que estão, de novo, no mercado. Olha o conceito de mercado aí de novo, né? É tudo que nos envolve, né? E aí é assim que você gera o quê? Seus resultados. Mas que beleza, está tudo pronto, então é só fazer isso? Não, fica quieto, calma aí, pelo seguinte, cliente e mercado são complicados, eles mudam de ideia, eles mudam de preferência, eles te mandam novas expectativas e necessidades que você ainda não é capaz de cumprir. O que você tem que fazer? Gerar novos padrões nos seus insumos, nos seus processos e nos seus produtos. Então, isso é um ciclo constante, né? E o sucesso empresarial depende dessa vigilância permanente de observar o mercado e ver quais são as novas necessidades. Como é que a moda caminhou? Estou falando agora de costura, né? Será que eu estou fazendo camisa do século XX ainda? Mudou a moda, mudaram as preferências, né? O que os clientes agora, os novos clientes, esperam de mim? Gente, quem vai ter mais sucesso é quem realmente tiver mais contato com o seu negócio, com o seu mercado, com seus clientes, conhecer melhor as suas necessidades e for capaz de gerar novos produtos a partir de novos insumos, novos processos e novas especificações. João Gilberto. Sim? Capricha aí que o doutor Orlando Euler está assistindo sua apresentação, viu? Meu ídolo. Bom dia, professor. Prazer estar por aqui, hein? Muita responsabilidade falar para um especialista. Se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Mas, afinal, o que é um padrão, hein, gente? Estou falando padrão, padrão, padrão. O que é padrão? Aguenta um pouquinho que nós vamos chegar lá, tá? Eu quero só despertar a curiosidade de vocês. O que você está chamando de padrão? Ok? Já já a gente chega lá. Por exemplo, sabendo que a gente convive com o padrão a vida toda, vê se vocês conhecem algum desses símbolos aqui. Tá vendo aí? Não. Vocês já viram esses símbolos em algum lugar? Nós não estamos vendo, João. Como não estão vendo? Oi? Sofia, está apresentando aí, não? Sim. Tá sim, professor. Tem de placa de banheiro. Isso, tem placa de não pode fumar, tem placa de trânsito, tem sinais musicais, isso tudo, gente. Será que o mundo sobreviveria bem sem eles? Imagina como é que naquela época do Beethoven nós iríamos salvar as músicas dele se não existisse pauta musical. Eu acho que não existe um padrão mais universal do que a pauta musical. Todo mundo usa a mesma coisa. Eu não lembro do Mi, Sol, Si, Ré, Fá, né? E do Fá, Lá, Do, Mi, quando eu estudei piano. Mas é a mesma coisa que o maestro aí usa, que o Carabichelli usa, que o Beethoven usou, que o Mozart usou, né? O que seria das placas de trânsito, né? O que seria do trânsito se não existisse placas? Será que nós podemos chamar isso de padrão? Por que é padrão, hein? É porque é uma coisa que todo mundo
aceita e utiliza. É por isso que chama-se padrão. Aliás, eu lembrei agora de um fenômeno que ocorre lá no sul do Brasil, no verão. Quem viajou por lá sabe disso, a BR-101. Os argentinos vêm, os caminhões argentinos sobem para o litoral lá para fornecer coisas argentinas para o pessoal. E os caminhoneiros argentinos, eles sinalizam para o carro ultrapassar da forma inversa que os caminhoneiros brasileiros. Vocês sabiam disso? O caminhoneiro brasileiro, se ele dá seta para a esquerda, ele está te falando, não vai não, porque está vindo um carro, não é isso? Se ele dá seta para a direita, ele fala assim, está limpo, pode passar. O argentino sinaliza ao contrário. Se ele dá seta para a esquerda, é para você seguir pela esquerda. Se ele dá seta para a direita, é para você ficar quietinho lá, porque está vindo o carro. E o pessoal inverte. O que morre de gente em colisão frontal na 101 no verão é um negócio impressionante. E é por causa dessa falta de padrão. O padrão deles é diferente do nosso. Ninguém combinou, né? Então, não é padrão lá no sul. Se alguém viajar lá no verão, fica esperto com os caminhões argentinos. O que acontece, então, quando não existe padrão? Além da colisão frontal, né? O que mais que pode acontecer quando não existe padrão? Vou contar alguns causos para vocês, bem rápido. Em uma cearia, eu não vou dizer o nome do santo, é uma cesita. Essa história quem contava era o Falcone, o Orlando Eolo deve lembrar disso. Ele estava começando a trabalhar na gestão da qualidade. Ele percebeu que o resultado da cearia variava muito. Eles não conseguiam descobrir por quê. Até que criaram o controle de qualidade das matérias-primas. E aí perceberam o seguinte, a matéria-prima deles, sei lá se era calcário, se eram os aços ligas que eles usavam, cada dia que chegava diferente. E aí o produto saía diferente. Aliás, a engenharia tem um princípio básico de operação, né? Diz o seguinte, o seu produto não é melhor que a matéria-prima que você usa. Ele pode ser, no máximo, ter a mesma qualidade da sua matéria-prima. Se você tem uma matéria-prima ruim, a sua qualidade vai baixar para aquele nível, ou menos. Você introduz outros erros no processo. Então, eles descobriram o seguinte, precisava ter controle de qualidade nas matérias-primas, né? Um outro caso que ficou famoso no meu tempo, né? Duas siderúrgicas, agora eu não vou dizer os nomes, A e B. O diretor da siderúrgica B estava visitando a siderúrgica A, que estava já num estágio mais avançado de controle, e ele queria aprender com eles o que eles estavam fazendo. O diretor da siderúrgica A, então, estava percorrendo a usina com o diretor da siderúrgica B, e quando passaram pela recepção de matérias-primas, eles presenciaram um diálogo entre o inspetor da qualidade e o motorista de um caminhão que estava entregando calcário lá. O inspetor, desculpa, o inspetor disse para o motorista, olha, o seu produto foi recusado, você pode ir embora, levar de volta, nós não vamos receber. O motorista simplesmente recebeu. Ah, não tem problema nenhum, eu vou lá na siderúrgica B, porque lá eles recebem qualquer coisa que eu levar. E o diretor da siderúrgica B passou a maior vergonha, né? Depois, então, ele entrou no programa de qualidade. Depois desse episódio. Isso é caso real, viu, gente? Eu não presenciei, mas me foi contado por gente de muito respeito. Agora, imagina só, se a esquadrilha de fumaça não tivesse padrões. Já pensaram? Se os caras, cada um saísse com uma ideia diferente do plano de voo, o que iria acontecer? No mínimo, isso aí, né? Esse pessoal trabalha estritamente dentro da rotina, dentro do padrão que foi estabelecido. Um errinho qualquer é morte. Né? Olha como precisa de ter padrão. E quando o padrão, todo mundo usa o padrão, olha que beleza, olha o que acontece. Aconteceu comigo na Remix, que é uma entidade do grupo Coca-Cola, né? Eles tinham uma classificação ruim
classificação da CCIL, que é Coca-Cola Internacional, que eles fiscalizam a sanitização das máquinas de refrigerante. A Remix era um dos piores do Brasil. Com algum tempo de trabalho lá, nós estabelecemos novos padrões de trabalho para os mecânicos que faziam a sanitização e eles se tornaram benchmark nacional. Gente, não é para me gabar, não, mas foi menos de um ano. O professor Orlando Euler deve lembrar do tempo que eu trabalhei na Remix. É impressionante como os mecânicos, eu os chamei, nós, juntos com o gerente, sentamos, escrevemos o padrão de sanitização, como deveria ser feito, padronizamos as ferramentas, os uniformes, os EPIs, treinamos todo mundo, simulamos dentro da Remix o trabalho com cada um, e eles ficaram super motivados e foram para o campo e fizeram a coisa certa. A Remix se tornou o benchmark brasileiro em sanitização em pouco tempo. Outros exemplos interessantes, né? Entidades que têm mais de milhares de anos, como a igreja, as Forças Armadas, eles todos trabalham com padrões. Vocês já viram como a igreja católica é padronizada? Impressionante, os rituais são exatamente o mesmo. Eu assustei quando eu fui no Japão e achei uma igreja católica lá, fui à missa era igualzinha daqui, só que falava em japonês. O resto era igual. Eu pude participar tranquilamente, né? As Forças Armadas, gente, o pessoal não faz nada além do que está nos padrões que eles mesmos estabeleceram. Eles treinam isso o tempo todo, enquanto não tem guerra. Ok? Com licença. Mas o melhor exemplo... Hein? 9 horas. Bom dia. Não, 9 horas. Obrigado. E os bombeiros, gente? Bombeiro só trabalha em emergência. Como é que ele estabelece padrão? Pois eu afirmo a vocês, bombeiro tem padrão para qualquer emergência que você imaginar. Eles simulam as emergências, escrevem, estudam como a melhor maneira de enfrentá-las, e estabelecem padrões e treinam. Quando eles saem do quartel para atender uma emergência, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer lá. É por isso que os bombeiros têm esse prestígio junto à sociedade, né? Uma entidade eficiente e confiável. Agora sim, finalmente chegamos nos conceitos, né? Quem perguntou o que é um padrão, está aqui, ó. Compromisso documentado, utilizado em comum e repetido às vezes pelas pessoas relacionadas com determinado trabalho. Professor Mário, quem me ensinou isso foi o professor Almeida, cujas malas eu carreguei muito tempo, tá? Ok? É o conceito, o padrão que a gente usa, né? Sempre usou lá. Exatamente. Foi elaborado pela equipe que estava trabalhando com ele, eu tive a honra de participar. Chegamos ao consenso, né, com a orientação dele. Agora, tem umas palavras-chave aqui que eu quero chamar a atenção. Primeira coisa, o padrão, antes de mais nada, ele é um compromisso. As pessoas têm que assumir que estão dispostas a usar aquilo, né? É uma promessa comum, compartilhada, né? E o mais importante para ser padrão é que ele seja realmente utilizado. Não só uma vez, mas repetidas vezes. Todas as pessoas relacionadas a um determinado trabalho. O padrão só é padrão quando ele está em uso. Padrão não é o que está no papel, é o que as pessoas efetivamente usam no seu dia a dia. Guardem bem esse conceito, porque ele vai mudar toda a forma de conduzir a coisa. Tá? A fonte disso é o Instituto de Desenvolvimento Gerencial, tá? Tirei lá do site deles. A padronização, o que é? É um conjunto de atividades sistemáticas que visa estabelecer, utilizar e avaliar padrões. Avaliar quanto ao quê? Quanto a serem cumpridos, estarem adequados e como eles estão afetando os resultados. Palavras-chave aqui, ó. Atividades sistemáticas. Então, a padronização é um processo contínuo, que tem meta, tem plano, ele é planejado, ele é controlado, ele é gerenciado
como um processo também, né? Padronização é um processo sistemático, permanente, contínuo. Para quê? Estabelecer, utilizar e avaliar padrão. Por quê? Estabelecer padrão é fácil. Você pega uma folha de papel e escreve um padrão. Agora, fazer a turma usar que é o pulo do gato. Aí ele se torna um padrão. Mas não basta. É preciso estar permanentemente avaliando se ele continua sendo cumprido, se ele continua adequado e quais são os seus efeitos sobre os resultados. Os padrões também, às vezes, se tornam obsoletos, né? E o foco, gente, não podemos nunca esquecer, quando mexemos com gestão, que o foco é um só: resultado. Tudo que não gerar resultado tem que ser eliminado ou modificado. Nós vivemos aqui como gestores para gerar resultados. Se não formos capazes de fazer isso, não somos capazes de ser gestores também. Agora, vamos dar um pouquinho da dica do processo de padronização, né? Antes de falar de como padronizar, eu vou fazer algumas perguntas indiscretas para você. Você tem padrões no seu negócio? Eu sei que tem muitos empreendedores aí que já estão estabelecidos, né? Pergunta é para eles. É para vocês não responderem agora, não. É para pensar, tá? Primeira pergunta. Seu produto é padronizado? Sim. Você entrega sempre o mesmo produto? Desculpe. Mesmo produto, serviço? Seus processos são padronizados? Você trabalha sempre da mesma forma? Você tem uma rotina de trabalho que gera sempre os mesmos produtos? Terceira pergunta. Você possui procedimentos para compras? Como é que você faz as suas compras? Você planeja suas compras? Você seleciona seus fornecedores? Você negocia suas compras? Você controla os bens e serviços que você está recebendo? Tem padrão para isso? E a matéria-prima que você usa? Ela está padronizada? Você compra sempre do mesmo fornecedor? Ou de vários fornecedores, mas com especificação bem feita, rígida e controlada, que garante que é a mesma matéria-prima? Quem fabrica bolo compra sempre a mesma farinha de trigo? Né? Ou de vez em quando mistura um pouquinho de fubá para ganhar? Hein? Como é que é isso? Como você garante a qualidade do que entrega a seus clientes? E algo muito importante, você mede a satisfação dos seus clientes? Você tem um padrão para medir a satisfação? Você conversa com eles? Você tem um questionário que você aplica para eles? Você faz algum tipo de pesquisa de grau de satisfação dos seus clientes? Cuidado, hein? Eles podem estar a ponto de te abandonar e você não vai ficar sabendo antes disso. Então, essas perguntas antecedem ao roteiro. Quem quiser continuar a aula, por favor, preste atenção, que a coisa é muito simples de fazer. Olha só como é simples. Primeira coisa, escolha o seu produto mais importante. Comece por ele, aquele que gera mais renda, mais faturamento, ou que se destina a clientes vitais. O produto mais importante que você tem. Esquece os outros por enquanto. Vamos focar nesse aqui. Pega as pessoas que conhecem o produto e a forma de gerar esse produto, monta um grupinho de trabalho para fazer padronização. As pessoas que podem contribuir com seu conhecimento, sua experiência. Se você é sozinho, usa sua experiência, seu conhecimento. Descreva cada passo do processo usado para gerar aquele produto. Passo a passo. Bom, eu pego a matéria-prima, eu misturo, tal, tanto tempo cozinhando, viro para cá, viro para lá. Cada passo, cada atividade, né? Você escreve, faz uma listinha. Pega aqueles passos mais importantes, que a gente chama de atividades críticas. Atividade crítica é aquela atividade que não pode ter erro.
E se tiver erro, vai afetar o produto. Escolha apenas os passos mais importantes. Esquece os outros, que não são importantes. Vamos focar sempre no que é crítico. E aí, para essas atividades críticas, você redige, então, o seu POP. O POP, o que é? Procedimento Operacional Padrão. Veja, se você tiver 1 ou 2 auxiliares, ou 5 auxiliares, escolha aqueles que são mais propensos a colaborar, gostam de dar palpite, são formadores de opinião, para pôr nessa equipe. E aí você vai ter sempre gente interessada em fazer bons padrões, tá certo? Então, está padronizado? Está só começando, meu filho. Isso é só o começo. Por quê? O que vem depois? O mais importante, você tem que treinar os executantes com esse POP. Eles têm que estar aptos a cumprir esse POP de olho fechado, se for o caso. Sem necessidade de supervisão. Eles vão fazer sempre igual, porque eles fizeram o padrão, eles participaram, eles gostam daquilo e acham que é o certo usar. E é bom para eles usar, como nós vamos ver no final. Treinou? Manda executar o trabalho e passe a acompanhar o trabalho padronizado. Verificando o quê? Resultados. Resultado é o que a gente quer? É o que nós precisamos? Beleza, né? Se não for, modifique cada POP. Né? Eu não sei se vocês veem o meu mouse caminhando aqui, vocês veem? Volta aqui, ó. Sim. E cumpra novamente esse ciclo aqui, ó. Modifica o POP, treina de novo, acompanha até dar certo. Quando deu certo, o que você faz? Você passa a fazer isso para os outros produtos. Esse produto aí e seu processo estão padronizados. Parte para o segundo produto mais importante. Ô, gente, isso aí é uma luta eterna, não acaba. Isso é 100% do tempo seu, você vai ter que estar cuidando disso aí. Ok? Veja que o roteiro não é complicado. É simples de fazer. É só começar e aprender fazendo, porque não tem outro jeito de aprender a não ser fazendo. Eu desde já, me coloco à disposição para quem for tentar fazer, me passar as dúvidas que a gente conversa, ok? O sucesso está garantido se você realmente fizer isso de forma disciplinada e permanente. Mas o pulo do gato está aqui, ó. Professor, surgiu uma dúvida no chat, se padrão tem a ver com normalização. Bem, eu vou falar exatamente agora sobre isso, tá? Quem perguntou? Foi o Richard. O Richard, já você vai entender direitinho a coisa. O pulo do gato é essa aqui, ó. A padronização formal e a padronização informal. Como é que a gente faz, hein? Bem resumidamente, você pega aquelas pessoas que executam determinada tarefa ou atividade, tem gente que muda o nome, né, para atividade, registra num pedaço de papel como que cada um executa aquele trabalho, ok? Senta com eles, os participantes, e acha uma forma de trabalhar usando as ideias de cada um, e aí vai acontecer um fenômeno que é muito importante. A sinergia de equipe vai gerar uma forma de trabalho, geralmente, 99% dos casos, melhor do que qualquer uma das formas individuais. É impressionante. Esse consenso passa a ser, então, o esboço do seu padrão. Escreve numa folha de papel, né? O professor Falcone falava para fazer no papel de pão, em cima do joelho, que é tudo provisório. Executa o trabalho, observa o resultado. Voltamos aos resultados, estão vendo? Se o resultado não for bom, você volta lá atrás, consensa de novo, faz tudo outra vez. Aí, Richard, se o resultado for bom, você normatiza. Entra no sistema de padronização, que é formal, e daí para frente vira norma. E norma é de uso obrigatório por todos os envolvidos. Está respondido, Richard? Entendeu a diferença? A padronização é esse conjunto todo. A normatização é a parte final aqui, formal, né? Quando você registra o seu padrão
entra no seu sistema de padrões e transforma isso numa norma interna que é de uso obrigatório, ok? Excelente, obrigado. Vamos padronizar o meu negócio. Vamos continuar de novo, vou mostrar alguns exemplos. Aqui é só para constar, viu, gente? Eu teria 1000 exemplos para mostrar para vocês. Eu escolhi alguns bem simples para a gente poder conversar, para você saber que existe, né? O nosso foco no início do projeto tem que ser os POPs, tá? Então, eu vou começar por ele, né? Um exemplo de POP, né? Uma coisa bem simples. Olha só que interessante. Sistema de gestão, POP, atividade. Recebimento, envio de correspondência. Isso é de uma área de prestação de serviço, tá? De uma entidade pública. Tem um número, tem a versão, tem o número da folha. Então, o POP ele tem um objetivo, no caso aqui, instruir o recebimento e envio de correspondência. A aplicação é no setor da secretaria. Não tem um padrão de referência, ele é solto. E vem as responsabilidades. Nesse caso aqui, é só o auxiliar administrativo que tem responsabilidade de receber, enviar, controlar e atualizar o endereço. Aí vem a essência do padrão, que é o como fazer as coisas. O padrão é que define a como fazer, o POP, né? Receber as correspondências, separar as que foram devolvidas, encaminhar as correspondências do protocolo, registrar as devolvidas na planilha no anexo 1. Observação, preencher os campos, data de devolução, motivo da devolução. Aqui tem recomendações também. Envio de correspondência. Agora vem outra missão, né? Que é o envio de correspondência. Recolhe as correspondências no escaninho, após as 15 horas, registra na planilha e no dia seguinte encaminha para a agência dos Correios. Tem o terceiro aspecto, o terceiro desafio, que é a atualização de correspondência, né? Pegar aquelas que foram devolvidas, registra na planilha, separa por erro de endereço ou sinalizada por mudança de endereço, pesquisa nos quadrados os contatos do ponto destinatário, pergunta a ele e atualiza o sistema, e encaminha as correspondências devolvidas ao setor que solicitou o envio. E tem um anexo. Então, veja que o POP, na verdade, ele é a ferramenta de trabalho do executante. Esse POP aqui, quem escreve, tem que escrever é o auxiliar administrativo devidamente assistido por uma pessoa que conheça o processo. Mas o POP é dele, não é do chefe. É a ferramenta dele, tem que ficar no local de trabalho, para ele consultar sempre que ele tiver alguma dúvida. Tá? Essa é a missão do POP, é fazer com que a pessoa execute o trabalho sempre da mesma forma. Para constar, então, eu coloquei aqui um exemplo de padrão gerencial, só para vocês saberem que existe, né? Ele tem uma cara um pouquinho diferente, ele tem um cabeçalho também, isso aqui era do Programa Mineiro de Qualidade e Produtividade, que eu copiei. Ele descreve aqui num fluxograma os passos do trabalho gerencial, né? E aqui ele define quem faz o quê, quando, onde, por quê e como. Tá? É uma forma de fazer, existem inúmeras formas de escrever um padrão gerencial. Essa é uma delas, né? Só para vocês saberem que eu não esqueci de falar disso. E também um instrumento que vocês vão precisar muito, que é o fluxograma. Eu peguei aqui um fluxograma de reprodução de cópias numa área administrativa. Olha só que coisa interessante. Ele tem um início, vem aqui fazendo as tarefas, né? Chega um momento aqui que ele tem que tomar uma decisão. Tem recomendações? Sim. Faz esclarecimentos. Se não, aguarda a execução do serviço e volta para cá. Recebe as cópias requisitadas, volta aqui para cima, confere. Estão ok? Não. Solicita novas cópias e entra aqui de novo nas recomendações. Se está tudo ok, retorna ao setor de trabalho e terminou o trabalho. Vejam que o fluxograma também, ele orienta as pessoas, né? Normalmente se usam esses símbolos aqui, os mais comuns, né? Início e fim é tipo uma elipse, né? Um oval. O retângulo é ação, trabalho, operação. O losango indica dúvida, né? Uma pergunta para decisão.
a bolinha, o conector de fluxo, como vocês viram ali no exemplo, passou de um lado para o outro. O símbolo de arquivo ou de estocagem numa indústria é esse triângulo. Um documento que é gerado ao longo do processo é simbolizado por essa figurinha aqui. A seta indica a linha de fluxo, e aqui você conecta de uma página para outra, quando é o caso. São símbolos bem simples, que todo mundo usa. São padrões, né? Ok? Agora, fala um pouquinho sobre padronização. O que eu ganho com isso? O que eu posso ganhar com isso, né? É o seguinte, primeira coisa, você ganha repetibilidade. Você vai gerar o seu produto, o seu serviço, sempre da mesma forma, conforme solicitado pelo cliente. Seu processo se torna mais confiável. Cria uma certa disciplina gerencial operacional, né? Cada pessoa quer trabalhar do seu jeito, mas se você tem um padrão, todos têm que trabalhar da mesma forma. Especialmente, Richard, se for norma, né? E aí vira um problema disciplinar. Mas o padrão em si já disciplina, as pessoas gostam do padrão e passam a utilizá-lo voluntariamente. É bom para elas. Finalmente, acaba melhorando a produtividade e reduzindo o custo. Por quê? Quando você escreve o padrão, você escolhe a forma mais econômica de gerar o produto, tanto do ponto de vista de esforço pessoal, quanto de matérias-primas, de consumo de energia, de aproveitamento de sobras, tudo você coloca no seu padrão para você ter menor custo de produção. E o ganho maior é esse aqui, a satisfação dos clientes. Se o cliente está satisfeito, cara, você está feito. E eu pergunto a vocês, né? Tem dúvida de que a melhor estratégia empresarial que existe é garantir sempre a satisfação do cliente? Tem estratégia melhor que essa? Logicamente, existem outras estratégias, mas essa aqui, ela é fundamental. Quem não for capaz de fazer isso, está morto. Morto enterrado, só não percebeu ainda. Ok? É com esses padrões que a gente vai chegar nisso aqui. Agora, para conduzir bem a padronização, vou dar mais algumas dicas, tá? Primeiro, tente fazer de forma participativa. Envolva as pessoas que conhecem o trabalho, que podem dar contribuições. Aquelas que estão dispostas a compartilhar o seu próprio conhecimento, sua própria experiência. Se você não tem uma equipe, use a sua própria experiência, o seu próprio conhecimento. Outra coisa, esse aqui é fundamental. Não tente fazer padrões de gabinete e enfiar a goela abaixo das pessoas, porque elas não vão aceitar. O padrão tem que nascer no que a gente chama de chão de fábrica, né? O chão de escritório, o chão de laboratório, seja o que for, tem que vir da realidade, para depois incorporar no papel. Conforme eu mostrei naquela figura do Richard, né? Da padronização informal e formal. Nasce da realidade para o papel e não ao contrário. É um erro constante as pessoas escreverem padrões de laboratório e querer que as pessoas executem. Eu trabalhei numa empresa muito importante que tinha uma atividade de solda elétrica muito importante. Eles não tinham POP para o soldador seguir. Sabe o que eles tinham? Um manual de solda de 50 páginas feito pelos engenheiros. Os operadores que soldavam nem conheciam aquilo. E se desse para eles lerem, eles não iam ter condições de ler aquilo. É linguagem de engenheiro. Gente, aquilo é a coisa mais inútil que eu já vi. 10 minutos. Muito obrigado. A equipe deve compreender as vantagens de utilizar o padrão. O padrão tem que ser... tem que alcançar o voluntariado no seu uso. As pessoas têm que gostar do padrão, gostar de usar, né? Depois eu vou dizer por que as pessoas gostam. Ele tem que ser gerenciado também. Você não pode conduzir o padrão, a padronização a bangu, como diz os cariocas, né? Você tem que ter planejamento e controle do próprio processo de padronização. Ter meta, ter plano de ação, ter cronograma, ter responsável, ter prazo para fazer as coisas, ok? E os gestores têm que dar um bom exemplo, né? Quem é chefe tem que seguir a regra do jogo. Como faz o professor Mário Márcio, né? Um dos caras mais exigentes que eu conheço. Ele segue a regra do jogo, ele dá um exemplo para nós, operacionais, e assim, eu sigo a regra, por que você não pode seguir? Ok?
Outra coisa muito interessante, você tem que trabalhar sempre pensando que todo padrão é temporário. Se ele não atender seu resultado esperado, ele tem que ser modificado. Ele vai ser permanente enquanto ele for a melhor coisa que você conhece. Mudou isso, muda o padrão, tá? Então, isso aí vai desfazer um mito que muitas pessoas usam para não padronizar. O padrão ingessa os processos, inibe a criatividade, a melhoria e a inovação. Será que é verdade isso, gente? É mentira! O padrão, ao contrário, ele é a base para você poder executar seus trabalhos de melhoria e de inovação. Você vai ter tempo para delegar os seus processos, colocá-los sob controle, delegar e cuidar das melhorias e da inovação. Se você passa o seu tempo todo matando emergências causadas pela ausência de padrões, você não pode criar, você não pode melhorar, você não pode inovar. É exatamente o contrário, né? O padrão não ingessa, até porque ele é temporário também. Se tiver uma coisa melhor, a gente muda, na boa. Para encerrar, né? Quem ganha com a padronização? Cada um no seu nível, né? Nas empresas maiores tem esses níveis todos, mas aqui o mais importante é o reconhecimento dos clientes, né? A melhoria da imagem, a direção preocupa com isso. O gerente, tendo menos anomalias, ele percebe a redução de custo, ele tem tempo para planejar e executar melhorias também, né? Que eu estava falando agora. O padrão propiciou ele esse tempo. E é obrigação do gerente melhorar seus processos o tempo todo. Supervisão também, quando tem estabilidade nos processos, não tem tantas anomalias acontecendo, problemas que exigem a intervenção dele, né? Ele tem tempo para treinar os operadores e aprimorar mais ainda aquele padrão. Ele pode delegar e planejar e executar melhorias junto com os operacionais. E o que o operacional ganha? Gente, primeiro é que ele ganha melhor compreensão do trabalho. Ele trabalha com mais segurança, com mais certeza do que está fazendo. Ele tem que intervir menos no processo, ele trabalha menos. E não tem supervisor enchendo a paciência dele, cobrando coisas que saiu errado. Porque ele sabe que ele vai ser cobrado tão somente aquilo que está exigido no padrão. Se ele cumprir aquilo, acabou. Ninguém pode encher a paciência dele. E, finalmente, ele ganha salubridade. Eu estou falando de salubridade física e salubridade mental também, né? Porque ele vai trabalhar com a consciência de estar fazendo a coisa certa. Ok? Concluindo, então, professor Mário Márcio, nós estávamos preocupados com isso aqui, né? O que nós vimos hoje? Rapidinho, só para a gente fechar a coisa. Nós vimos que a padronização é a parte fundamental da gestão de negócio. Sem ela, não tem gestão. E o negócio morre. Um negócio sobrevive se for capaz de atender as necessidades e expectativas dos seus clientes. Isso aqui todo mundo está careca de saber, né? E se o cliente mudar de necessidade e expectativa, você tem que mudar os seus padrões, por isso que eles são temporários. Com bons produtos e serviços, sempre. Não basta fornecer 9 vezes uma coisa certa e errar na 10ª, você vai levar a ferrada do cliente do mesmo jeito. Para isso é que serve a padronização. Ela é simples, tem que ser feita com os executantes e sempre da prática para o papel. Isso é muito importante. E, encerrando, nós vimos alguns exemplos de padrões e como elaborar e utilizar os padrões. Utilizar significa treinar a exaustão as pessoas. O japonês usa muito on-the-job training, né? Ele pega o padrão e faz o executante executar a tarefa na vista do supervisor para ver se ele está cumprindo o padrão o tempo todo. Se tem qualquer problema, eles corrigem, retreinam, ajudam. Se o operador está com dificuldade, ele ajuda o operador a cumprir o padrão. Que eles tenham plena consciência de que, se você cumprir padrões, você vai ter sucesso. Ok? Me coloco, então, à disposição para perguntas. Se eu posso ajudar, está na hora, né? E agradeço a vocês pela atenção e a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Muito bom, João. Xará? Oi? Toma água, toma. Você está precisando de água. Essa sua tosse vai diminuir.
Estou tomando. Isso. Eu sou ex-fumante, né? Ex-fumante tem esse pigarro. Dá isso aí. Mas muito bom. Parabéns pela sua palestra, João. Muito obrigado. Quem apresenta agora? Eu tenho uma pergunta para você que você já respondeu, na verdade, né? Pode falar. Nesse mundo de modernidade permanente e constante, quer dizer, essa mudança também é constante, mas você, no finalzinho aí, você acabou com a minha pergunta e, para mim, essa dinâmica aí é que tá o segredo do sucesso da empresa, se ela tem capacidade de acompanhar essa velocidade que o mundo está nela, né, Xará? Na verdade, João, quando você chega a estabelecer uma norma, né, ela também, mesmo sendo já formalizada, consagrada, né, você tem, por exemplo, um sistema da ISO 9000 que exige o estabelecimento de normas, todas elas continuam sendo provisórias, sujeitas a alteração a qualquer momento. Basta que você perceba que ela não atende mais às suas necessidades ou às necessidades dos seus clientes. Você tem que modificar, né? Muitas empresas morreram, e você é testemunha disso, porque não tiveram a humildade e a competência para rever seus padrões na hora certa. Você lembra da Mesbla, você lembra da B. Moreira, você trabalhou lá, né? Eu trabalhei lá. Então, é o seguinte, quantas empresas já cresceram, nasceram, cresceram e morreram? Elas começam a morrer a partir do momento que elas acham que já atingiram a excelência. Esse é o suicídio lento que elas decretaram para si mesmas. Uma coisa que você falou também, não sei se todos perceberam, é que empresas maiores como a Petrobras, como essas grandes todas, elas dão tanta importância à sua matéria-prima, aos seus fornecedores de insumos, essa coisa toda, que ela, de certa forma, interfere na gestão daquelas empresas que são fornecedoras delas. Isso é muito importante. Aquela frase que você falou, o seu produto é tão bom quanto a matéria-prima que você usa, essa, para mim, é o limite maior. Você começa a pensar que você tem que gerir também como a sua matéria-prima está sendo feita. Isso mesmo, João. Na Petrobras foi interessante, eu trabalhei com eles, né? O professor Orlando Euler deve lembrar. Nós padronizamos a gestão de rotina dos setores da Petrobras lá em Campos. O diretor, ele deu uma força enorme para o trabalho que a gente fazia lá pela Fundação Cristiano Ottoni, e eu passei um mês sem ir lá. Quando eu voltei, eles tinham trocado todos os gerentes de posição. Eu falei assim, Paulo, você ficou louco, você vai parar o Brasil, porque Campos é o maior produtor, né? Eu falei, que nada, João. Tem 15 dias que eu fiz isso, já deu uma diferença enorme. Mas o que você fez? Ele falou assim, o gerente de manutenção, o gerente de produção reclamava da manutenção, eu fui e coloquei ele para ser chefe da manutenção. E o gerente de manutenção, que reclamava das compras, eu botei ele para fazer as compras. Por que ele pôde fazer isso? Porque ele tinha um padrão de gestão de rotina que nós montamos com ele, um manual de rotina para cada setor. Foi um trabalho de 2 anos, em que nós conseguimos reduzir excepcionalmente os problemas que eles tinham, né? Inclusive com redução de pessoal, com redução de custos violentos, com aumento de produtividade, simplesmente porque as pessoas estavam trabalhando com padrões e sabiam o que tinha que ser feito. No nível de gestores, hein? Não deu nem tempo de fazer os procedimentos operacionais, porque esses já tinham, né? A produção de petróleo ela tem muitos protocolos, igual a medicina. Você não consegue mexer muito naquilo, não. Tem um conteúdo técnico muito forte. Mas a parte de gestão que nós trabalhamos deu um efeito fulminante.
Sofia, tem mais perguntas? O João Gilberto, deixa eu Sim. fazer um comentário aqui, não é pergunta, não. É o seguinte, pessoal, a aula de hoje, então, o objetivo dela foi trabalhar o planejamento do trabalho operacional, né, do trabalho repetitivo, do trabalho do dia a dia. Então, aí o João focou mais na padronização, que foi o combinado com a gente, que é uma ferramenta fundamental. As pessoas, elas não querem padronizar. O que se quer é resultado previsível, resultado confiável, né? Um produto, quer dizer, um bem material ou um serviço previsível, confiável. Um produto, quer dizer, um bem ou serviço, cada vez de um jeito, vai dar problema com o cliente. Nós temos aí no grupo, temos pessoas, tem costureira, nós temos aí dono de bar, nós temos pequenos empreendedores, pessoas que fazem roupa de cama, né? E outros. Então, se cada vez você entregar um produto, por exemplo, uma comida de um jeito, o cliente não vai te perdoar, ele vai decidir com os pés, como se diz, né? E caminhar na direção do seu concorrente. Quer dizer, você tem que gerar um resultado previsível, resultado confiável. Para conseguir isso, o processo que fornece esse bem material ou esse serviço tem que ser padronizado. Para quê? Para que o resultado desse processo, que se chama produto, seja previsível, seja confiável, que tenha um padrão. Então, foi isso que o João Gilberto trabalhou, o dia a dia, né? O dia a dia. Nós temos outros níveis de planejamento que a gente vai abordar no curso. Por exemplo, o planejamento de médio e longo prazo, que dá o rumo, que dá a direção, que é o planejamento estratégico. Então, não tem como fugir disso. Não tem. Se você não tiver padrão, o João mostrou aí os problemas que você vai ter. Perguntas, pessoal? Eu gostaria de perguntar, as pessoas questionam muito quando nós vamos iniciar procedimentos e essas análises de padronização, se elas não vão ter liberdade de criar, de opinar, então eu gostaria que o professor João falasse um pouco sobre como fica a criatividade, a possibilidade de atuar com liberdade e com a inovação, como ele mesmo citou, nesse processo de padronização. Como identificar a hora, o momento de inovar? Ok, Ana, eu falei bastante sobre a participação, né? As pessoas que executam o trabalho têm que participar do processo de padronização. Por quê? Porque elas se tornam coautoras daquele padrão. Então, naturalmente, elas têm a tendência a defender o uso daquele padrão. Eu tive um caso na Belgo Mineira, quando eu ainda estava lá, que foi interessante. Foi feito um procedimento padrão na área de fundição, e um dia faltou uma peça lá, que era um macho que tinha que colocar na forma da fundição, e o supervisor mandou colocar uma manilha de barro, contrariando o padrão. O operador se recusou a fazer isso. Aí, o que o supervisor faz? Então, vou te demitir. Ele chegou no chefe do setor e falou assim, não, senhor, não vai demitir ninguém. Tem que cumprir o padrão. Se você insistir nisso, você que vai ser demitido. E aí, aprendeu a lição. O padrão é para ser seguido, né? Agora, você vai usar a criatividade quando? Exatamente na hora de elaborar o padrão é que você vai exercer a sua criatividade. Agora, sempre que um padrão
é avaliado e você percebe que existe uma oportunidade de que ele dê melhores resultados além daqueles que ele já está dando, aí sim entra a inovação. Aliás, a inovação é um capítulo à parte também da gestão. A inovação também é um processo muito importante que tem que ser gerenciado. Ele tem que ser provocado para que as pessoas não se acomodem, né? Então, inovação tem que ter meta, tem que ter plano de ação, tem que ter indicadores e tem que ter reconhecimento. É outro processo. Viu, Ana? Então, quando você percebe que pode inovar, incentive as pessoas a questionar os padrões. Não descumprir, mas questionar. Elas não têm direito de descumprir um padrão, elas têm direito de questionar, conversar, e se der certo, modifica. Né? Sempre a decisão ajuda... Hein, João? Sim. Clica aí nesse parar a apresentação, por favor, aí. Parar a apresentação, aí. Bem, ajudando aí no debate sobre esse tema, está até nos benefícios dos patrões, né? A criatividade, a capacidade de inovar e tudo, é propriedade das pessoas. Está na cabeça das pessoas, e se elas saírem das empresas, elas levam essa capacidade com elas, né? O que as empresas têm que fazer é criar condições, né? Dar meios das pessoas criarem, inovarem e tudo. Muitas vezes, a empresa não possibilita isso porque você inovar é risco, pode dar certo ou não, né? Então, não existe em muitas organizações a cultura da inovação. Agora, o trabalho operacional, o trabalho repetitivo, aquele que se repete a todo momento, a propriedade desse conhecimento é da organização, não é da pessoa. E ele fica retido na organização nos padrões. Se a pessoa sair, permanece o padrão, quer dizer, como fazer aquele trabalho operacional, aquele trabalho repetitivo, que é a base para a formação de outras pessoas que vão executar o mesmo trabalho daquela que saiu. Não que a terra está perdendo. Porque não tem processo. Continua aí o debate, pessoal. Tudo bem? Tá aí. Só continuando esse debate entre produção e inovação. Olha, está falhando o seu microfone, eu não estou entendendo. Pode repetir. Você comentou aí como é importante você ouvir, né, as pessoas que estão ligadas diretamente à operação, e eu acredito também, né, aí você pode me ajudar nesse debate, que o empresário, para saber se a empresa, né, vai precisar mudar esse padrão ou não, pode também observar os concorrentes, ou até a interação com os clientes, para confirmar, né, se aquele padrão pode ser melhorado ou não. Sim, mas o resultado. Sim, com certeza. Deu para escutar? Deu, agora eu consegui, não, ficou um pouquinho, mas deu para ouvir. Gente, um dos papéis mais importantes da direção de uma empresa, seja ele uma empresa de uma pessoa só, ou de 10 mil pessoas, o dirigente, é responsabilidade dele sair de dentro da empresa e observar o mundo externo, né? Quando eu falo observar o mercado, o meu conceito de mercado é o seguinte: o mercado tem 4 players, 4 pessoas agindo. Cliente, os fornecedores, os concorrentes e você mesmo. É uma guerra que tem 4 lados, brigando, cada um tentando puxar a brasa para a sua sardinha.
Então, se não tiver uma pessoa dentro da empresa responsável por buscar as informações externas, as tendências de mercado, o que os concorrentes estão fazendo ou estão planejando fazer, até melhor saber isso, a empresa vai ficar para trás. É obrigação do dirigente, sim, chamar atenção para a sua equipe. Olha, precisamos rever coisas que o concorrente está planejando. Alguém está com o microfone ligado aí? Thaís, desliga o microfone, por favor, Thaís. Ok? Quem fez a pergunta, desculpa, eu não via na hora aqui o nome da pessoa. Foi a Thaís? Foi a Thaís. Ela saiu da reunião, parece. Acabou de sair. Ok. Bom, mas repetindo, então, o dirigente, ele tem que passar mais tempo fora da empresa do que dentro da empresa, percebeu? Thaís? Voltou. Você chegou a ouvir minha resposta, Thaís? Não, para falar a verdade, porque caiu a minha internet, aí eu não teve áudio. Ok, posso falar de novo? Pode. Para conseguir, não, picou um pouquinho, mas deu para ouvir. Gente, um dos papéis mais importantes da direção de uma empresa, seja uma empresa de uma pessoa só, ou de 10 mil pessoas, o dirigente, é responsabilidade dele sair de dentro da empresa e observar o mundo externo, né? Quando eu falo observar o mercado, o meu conceito de mercado é o seguinte: o mercado tem 4 players, 4 pessoas agindo. Cliente, os fornecedores, os concorrentes e você mesmo. É uma guerra que tem 4 lados, brigando, cada um tentando puxar a brasa para a sua sardinha. Então, se não tiver uma pessoa dentro da empresa responsável por buscar as informações externas, as tendências de mercado, o que os concorrentes estão fazendo ou estão planejando fazer, até melhor saber isso, a empresa vai ficar... O estabelecimento de padrões se faz a partir, muitas vezes, de um alerta da direção: olha, precisamos melhorar a entrega do produto X, o nosso concorrente está entregando uma semana, nós estamos demorando um mês. Vamos mudar os nossos procedimentos. Uma vez eu estava no Japão, visitando a Komatsu, e aconteceu um fato interessante. Nos 20 dias que nós ficamos lá, o dólar caiu assustadoramente, quase 30%. Foi uma crise terrível. E a Komatsu era uma grande exportadora. E os dirigentes da Komatsu receberam a nossa delegação brasileira lá na maior tranquilidade. Ficaram o dia inteiro conosco, acompanhando a nossa visita. E no final da sessão de perguntas, um dirigente que estava na nossa delegação não resistiu e perguntou: escuta, vocês estão numa maior crise cambial aí, uma empresa exportadora, e vocês estão tranquilamente aqui acompanhando a nossa visita, a diretoria não está preocupada? Aí o presidente não deixou o diretor que estava respondendo as perguntas responder, falou assim: essa é minha. Sabe qual foi a resposta dele? Estamos revendo os nossos padrões. Ficou todo mundo, os brasileiros, nós brasileiros, assustados olhando para ele. Nós não tínhamos aprendido ainda a importância que é ter padrões. Então, eles só mudam quando eles mudam os padrões. Ou eles mudam os padrões para mudar a operação, para combater algum problema. Se fosse no Brasil, os diretores teriam cancelado a nossa visita, na boa. Ok, Thaís? Pode ligar o microfone agora. Não, ok, obrigada, viu? Respondeu a sua questão? Sim, sim. Ok. Mais questões, pessoal? Ok, então, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e me despeço atrás.